Daniel Stark vai ser o nosso moderador do painel do Rádio em Rede. Daniel, por favor, muito obrigado pela presença. Uma salva de palmas para o Daniel. Você, agora é contigo, tá? Oh, maravilha. Olá, pessoal, bom dia. Bom ver a sala cheia aqui. Muito bom vocês estarem com a gente. Gostaria de agradecer ao Eduardo Capia pela oportunidade de poder moderar o painel de abertura do Dia do Rádio. Nós vamos ter uma programação especial hoje sobre o nosso meio e também ao pessoal da SET aqui. E o nosso assunto hoje vão ser as redes. Elas estão em expansão, elas estão crescendo rapidamente. E o que isso significa para o nosso rádio, né? Para a emissora que afilia a uma rede, ela é a oportunidade de ampliar a escala de atuação, diminuir custos. Se é para diminuir custos, como que fica esse contexto de entrega multiplataforma? E outra questão também, rede expandindo em um veículo tão local quanto o rádio, como que é esse cenário? A gente vai ter nossos convidados aqui que vão debater sobre o assunto e também vão apresentar um pouco do contexto das redes que eles representam. São redes com trajetórias diferentes, com modelos de negócio diferentes também. Isso mostra um pouco da diversidade do negócio de rede em nosso país. E eles vão fazer uma apresentação. Depois da apresentação, nós vamos bater um papo aqui com eles. E quem também quiser me ajudar na entrevista, na conversa, fiquem à vontade. A gente abre para perguntas no final depois. E eu vou apresentar aqui os nossos convidados. Hoje contaremos com a apresentação do Carlos Aros, diretor de conteúdo da Jovem Pan News, da Rede Jovem Pan, do Grupo Jovem Pan. Luiz Benite, diretor-geral da Rede Massa. E o Jean Pierre, gerente técnico do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Por favor, fiquem à vontade, sejam bem-vindos. Vou passar a palavra para o Carlos Aros, para começar a apresentação dele. Fique à vontade, Aros. E, na sequência, depois a gente vai com o Benite e com o Jean, e depois conversamos a respeito. Bom, falar um pouquinho sobre a Rede Jovem Pan. Estamos alcançando 3 décadas de formação da Rede Jovem Pan, que se divide em 2 pilares. A gente tem a Jovem Pan FM, que deu início a todo o projeto de expansão da Jovem Pan nacionalmente, e mais recentemente a Jovem Pan News, que já está aí com quase 7 anos no mercado, também se consolidando, também criando um espaço importante para nós, que somos conhecidos em São Paulo pela programação jornalística, com a força da tradicional Jovem Pan AM, que em breve migrará para o FM estendido, né, Cápia? E estamos trabalhando bastante para isso acontecer. E logo, logo vamos colocar o sinal também no FM estendido. Pode passar, por favor. E aí eu quero dimensionar, pode passar, isso aí é só um resumo da nossa história. Estamos completando também 80 anos, 30 anos. Ah, olha só, muito obrigado. E como é que eu faço para isso funcionar? É no verde, né? Que aí eu lanço o foguete. Para onde eu aponto? Para lá? Não era no verde. Bom, passa para mim que é mais fácil, que eu vou fazer bobagem. Então, a gente está completando 80 anos, consolidando a nossa presença não só no rádio, mas em várias plataformas, e a provocação que a gente faz está em qualquer lugar, em qualquer tela e a qualquer momento com o nosso conteúdo. O Grupo Jovem Pan vem se posicionando como um criador de conteúdo, como um publisher, e esse exercício é necessário para nós como marca, não para descolar a nossa imagem do rádio, até porque isso é impossível com uma história tão longa como a nossa no rádio, mas para mostrar que nós estamos atentos a um movimento natural do mercado, que é esse do multiplataforma, como o Daniel colocou. A Jovem Pan deu início a um projeto multiplataforma há alguns anos, quando colocamos as nossas transmissões com imagens pelo YouTube, depois levamos isso para uma plataforma proprietária e começamos a expansão por meio da distribuição em plataformas de parceiros. O Roberto, acho que esteve aqui ontem ou anteontem falando sobre as plataformas Fast, o nosso CEO, e a gente começou também a distribuição do nosso conteúdo por imagens por meio dessas plataformas. E no meio de tudo isso, o rádio, que é o nosso pilar, pode passar, que é o nosso pilar fundamental, está no nosso DNA. O nosso ecossistema é formado pela grade linear, e aí a rádio tem um papel importante nisso, porque ela é o centro nervoso dessa nossa distribuição de conteúdo. A programação da rádio é a nossa matriz principal.
os nossos principais produtos, aqueles mais fortes, tanto do ponto de vista do entretenimento quanto do ponto de vista de notícias e esportes, foram levados para as demais plataformas, sempre tendo a rádio como ponto de partida. E um exercício constante, aí a minha visão aqui é a visão sempre de conteúdo, um exercício constante para fazer com que a nossa linguagem seja preservada. E isso significa basicamente o quê? Que em alguns momentos eu estou no carro e a gente está fazendo a transmissão de um vivo, ou a gente tem uma reportagem no ar, e essa reportagem está sendo distribuída para consumos diferentes, para quem está assistindo, para quem está ouvindo, e o nosso desafio lá na Matriz é desenvolver um conteúdo que faça com que quem está ouvindo seja 100% privilegiado e quem está assistindo 100% privilegiado. E a gente não ignora que a nossa audiência no rádio tem hábitos diferentes e, por isso, a gente guarda algumas diferenças na programação da nossa grade linear no rádio, atendendo a essa necessidade, entendendo que a gente é São Paulo, muito, muito forte São Paulo, mas que nós temos emissoras afiliadas, e aí eu vejo alguns dos nossos afiliados aqui, tudo bem, Beto? A gente tem tem uma presença forte em diversas praças, e eles precisam ter essa interação também, guardando essa relação próxima, muito próxima com a comunidade. E aí, do lado de cá, o desenvolvimento de um ecossistema já multiplataforma, mas focado no on-demand. Uma presença dessa mesma matriz de conteúdo, que nasceu lá na programação da rádio, que originou a programação do nosso streaming nas plataformas digitais, que originou a programação da televisão, que em vários momentos está separada do rádio, é preciso dizer, e que começa a ser trabalhado numa entrega diferente, entendendo que aqui a gente tem um domínio para fazer com que esse canhão aqui chegue como um tiro muito preciso de sniper na audiência. Então, a gente consegue segmentar, fazer com que esses produtos aqui, que quando são distribuídos pela transmissão do rádio ou pela transmissão da televisão, alcançam todo mundo, aqui eles vão alcançar os grupos específicos. Pode passar, por favor. E a nossa ideia com esse ecossistema é fazer com que esses números continuem crescendo, é fazer com que esses números que aqui já estão desatualizados, pelo que eu consultei ontem, mas eu preservei esses aqui porque eles ainda estavam consolidando os números novos, eles continuem crescendo. A gente entende que esse ecossistema ele só tem valor se a gente conseguir fazer com que todo ele seja integrado. A gente só vai conseguir fazer com que a rádio consiga permanecer relevante se nós fizermos os nossos canais digitais se tornarem ainda mais relevantes, se a gente fizer com que a televisão continue relevante, e a gente precisa construir tudo isso junto. E aí talvez muitos estejam se perguntando, tá, por que diabos ele fica falando o tempo todo sobre esse ecossistema e não faz o discurso único e exclusivamente do rádio? Porque eu não consigo trabalhar mais, enquanto Grupo Jovem Pan, a ideia de que a rádio existe independentemente dos demais. A gente não consegue entender mais a nossa distribuição olhando um único pilar. A gente reconhece as características desse pilar aqui, que é muito importante, muito estratégico para nós, principalmente sob o ponto de vista de rede, mas a gente precisa integrar ele aos demais. E um faz o outro se tornar mais forte. Quando a gente olha os números, e aí talvez essa seja uma leitura bastante rasa, mas quando a gente olha os números, no digital, há alguns anos atrás, quando a gente começou a fazer a inversão ali e crescer de fato, nós já alcançávamos números de alcance muito maiores do que aqueles aferidos pelo Ibope para nós no rádio. O que não tornava o digital, naquele momento, mais importante do que a rádio como negócio. Só mostrava para nós que nós tínhamos o potencial para fazer com que a rádio, em uma plataforma diferente, alcançasse mais e mais pessoas. Essencialmente, o rádio é uma bandeja, é um suporte, sobre o qual a gente apoia o nosso conteúdo e faz chegar à nossa audiência. E esse mesmo conteúdo pode ser trabalhado para que a gente consiga alcançar diferentes públicos, diferentes perfis de públicos, expandindo a nossa audiência. O rádio é o meio de distribuição para nós, e é um meio de distribuição super estratégico. Pode passar. Aí eu vou entrar nessa nossa distribuição. Esses números também já estão superados, mas alguns eu não posso trazer as praças novas, então estou usando os números que estão aqui, que é o que me deixam apresentar. A Rede FM, porque é mais antiga do que a Rede News, tem uma presença maior, e porque a gente atende a uma dinâmica diferente com esses mercados. Muitas das praças news são emissoras oriundas desse processo da migração.
eram emissoras que tinham um propósito nas regiões em que elas estavam, e com a possibilidade da migração, nós temos entre as emissoras News algumas das primeiras emissoras a migrar para o FM no Brasil. A primeira que migrou faz parte, na primeira leva, faz parte da rede Jovem Pan News. Mostra que esse perfil, a busca por esse novo perfil e por esse novo formato que a gente apresentou, está muito associado também a essa transformação pela qual o mercado vem passando. Essas rádios vêm se consolidando, olhando esse pilar de cá, o pilar News, vem se consolidando também à medida em que o perfil da audiência vai se transformando. Porque se a gente pensar em música, e evidentemente há muito mais propriedade para falar sobre música aqui nessa mesa do que eu, mas se a gente for pensar no consumo de música, ele foi sendo transformado e as próprias rádios FM foram se modificando. A gente fez esse mesmo movimento com o jornalismo. O nosso entendimento aqui, que é replicado muito bem pelas nossas praças, é de que notícia é a commodity. A gente continua preservando a reportagem, a gente continua preservando a informação e a agilidade da informação, mas a gente fortaleceu o nosso quadro de comentaristas e a gente mudou o perfil de programação para fazer com que essa vertical aqui se tornasse mais opinativa. E as nossas praças adotam esse mesmo modelo. A opinião é uma premissa importante para a formatação da programação regional. A gente tem lá, na Jovem Pan Curitiba, o Mark, que faz o Jornal da Manhã, na FM e agora na Jovem Pan News Curitiba, e o formato que foi desenvolvido para lá replica muito o modelo do Jornal da Manhã. E aí a gente tem outros exemplos em outras praças, mas eu me refiro ao Jornal da Manhã de Curitiba, porque ele começou muito forte na FM e a News veio depois a reboque, no entendimento lá naquela região de que havia uma demanda importante por esse tipo de conteúdo. E aí estendemos para as 24 horas do dia com a programação News, e hoje eles já fazem 5 horas de programação regional. Pode passar, por favor.